Uma ótima noite de segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje já estivemos lendo aqui na parte da madrugada, não é? O Salmo de número 142, já lemos o Atos 27, do 32 a 44, que ontem não deu para a gente ler todo, e o Atos 28, terminamos hoje de manhã, e amanhã, em nome do Senhor Jesus, vamos começar o Tiago, capítulo 1. E agora vamos estar lendo Juízes 1 e 2. Novas conquistas pelas tribos. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei à tua, que te caiu por sorte, E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Quiriate Arba. E feriram a Sesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Quiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Muito lindo esse nome, não é? Axa. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento saltando. E Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Que palavra que traz para nós esse sentido, não é, amadas e amados do Pai? Eu sempre falo amadas porque sempre eu ministro mais para as irmãs, mas aqui eu sei que todos estão nos vendo, né? Isso aqui nos leva, nos remete no nosso dia a dia, a gente está pedindo com ousadia a bênção para o Pai. E Ele não nos nega bênção alguma. E a palavra está dizendo aqui que Calebe, vamos colocar Calebe como nosso Papai Celestial, ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que isso está dizendo para nós, amados? Que Deus tem toda sorte de bênçãos para nós. São bênçãos materiais, são bênçãos inferiores. O que são bênçãos inferiores? Bênção dessa terra. A nossa bênção material, podemos pedir sim. Hoje mesmo eu meditava com algumas irmãs de um grupo sobre Marta e Maria, sobre o
o amigo importuno, sobre a oração dominical, tudo que pedimos crendo, receberemos, não é? A palavra ainda diz, se pedir com fé, vocês terão as bênçãos que vocês pedirem. E aí ele vai falar lá naquele texto do amigo importuno, que se o filho pedir pão, o pai vai dar uma pedra? Não. Se pedir peixe, vai dar uma cobra? Não. Então, amados, o Senhor tem bênçãos superiores e bênçãos inferiores. Isso aqui é palavra rema, palavra revelada. Bênçãos dos céus para a tua vida, batismo no Espírito Santo, presença, gozo do céu para a tua alma a qualquer momento do dia ou da noite. Ele tem para a tua vida a salvação da tua alma, para você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Enfim, e ele tem as bênçãos inferiores também, que são dessa terra. Que as bênçãos daqui, por maior que sejam, por maior riqueza que o Pai possa te dar, porque a riqueza é um dom, são bênçãos inferiores. O que significa isso? Passa, é passageiro, mas ele dá sim, não é? Ele dá, se tão somente você crê, tudo é possível que crê. E sabe qual que é a maior bênção superior para a nossa vida enquanto a gente está aqui? É ter Jesus como nosso amigo. Parou para pensar? Ele disse ali em João, acho que 15, né? Eu já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamarei vocês de amigos, porque tudo quanto eu tenho recebido do meu Pai, eu tenho feito conhecer para vocês. É maravilhoso demais. Aleluia, glória a Deus. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak, ou seja, os últimos 3 gigantes que existiam naquela época. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E, mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitrom, nem aos moradores de Naalol.
Nominho difícil, né? Naalol. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Asser expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aquisibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate, e apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus, desde a subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima. Nós estamos lendo um pouco mais rápido, amados, porque esses capítulos, por exemplo, tem 36 versículos, porém, são enormes os versículos. Capítulo 2 de Juízes. O anjo do Senhor repreende os israelitas. Estamos com 11:45. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei de diante de vós. Antes, estarão às vossas costas. E os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para mal,
como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressas se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E, quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, morrendo, para que por elas provar a Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Amados, como aí o celular hoje está bem bonzinho, está cooperando, eu só queria aqui meditar com vocês, olha. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Como assim, amados? Versículo 10 aqui do capítulo 2. Como não conheceram ao Senhor? Sendo que os pais estavam vivos e os filhos também. E por que não pregaram a palavra enquanto eles estavam vivos? Porque depois de mortos não tinha como mesmo, que ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Por que essa geração não conheceu o Senhor? Se tantas vezes o Senhor falou, vai pregando, vai falando a minha palavra, andando pelo caminho, assentado à sua mesa, ao deitar, ao levantar, vai falando desse Deus, das maravilhas que ele fez, de como abriu o Mar Vermelho diante de vossos pais, de como abriu o Jordão nas suas ribanceiras. Então esse povo não falou de Jesus, ou seja, do Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente estranha, né, falar de Jesus, mas Jesus sempre existiu. Então não falou do Deus Jeová, que até então eles conheciam. Então, amados e amadas do Pai, que possamos falar à nossa geração, aos nossos filhos, no caso para mim e para o meu esposo, que já temos os nossos netinhos, falar de Jesus para eles, do nosso Salvador, do amado da nossa alma, que é o nosso amigo de todos os momentos, para que quando a gente passar dessa vida para outra, a gente deixe o legado de servir a Deus em espírito e em verdade para os nossos filhos e para os nossos netos. Quem sabe até para os nossos bisnetos, não é verdade? Então, amados, fiquem na paz do Senhor Jesus e grife esse versículo aí na sua Bíblia. Eu já vou grifar aqui na minha, que é nova, na outra antiga já está grifada, com certeza. Capítulo 2 de Juízes e o versículo 10. Que Deus te abençoe e até na madrugada, em nome do Senhor, Ele nos despertando, a gente vai estar orando e lendo o Salmo 143. Fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?